Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 4, um Deus apaixonado e compassivo. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua face, buscando a Tua bênção e buscando o batismo do Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos neste momento ao abrirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um Deus apaixonado e compassivo. Você duvida do amor de Deus? Deus nos ama profundamente e Ele tem compaixão de você e de mim. O verso áureo diz: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Isaías 49:15. Esse é um texto, é um verso bíblico que nos conforta, porque compara o amor de Deus com o amor de uma mãe. Mas muito maior ainda é o amor de Deus por você e por mim. As emoções são vistas muitas vezes como indesejáveis e algo a ser evitado. Para alguns, as emoções são inerentemente irracionais e por isso pessoas maduras não deveriam ser emocionais, assim pensam muitos. Em algumas correntes da filosofia grega antiga, idealizava-se um indivíduo racional que seria em grande parte imune às paixões ou que conseguiria controlar as emoções por meio da razão como um modelo a ser seguido. Porém, queridos, emoções descontroladas podem causar problemas, mas nós fomos criados como seres emocionais. Deus nos criou com a capacidade de sentir emoções, e Ele próprio é apresentado nas Escrituras como alguém que experimenta emoções profundas. Se Deus experimenta emoções, como a Bíblia descreve invariavelmente, elas não podem ser inerentemente ruins. As emoções não são inerentemente ruins ou contrárias à razão, pois o Deus da Bíblia é perfeitamente bom e possui sabedoria perfeita. De fato, há belas verdades a serem extraídas da compreensão de que o amor de Deus por nós é profundamente emocional. Contudo, é importante ressaltar que, ainda que o amor de Deus seja perfeito, ele não deve ser considerado idêntico às emoções que nós possuímos como seres humanos. Meu querido irmão, o importante é saber que Deus nos ama de coração, profundamente. É um amor superior ao amor de uma mãe pelo seu próprio filho. Alegre-se neste Deus que nos ama, porque Deus é amor. Aleluia! Na parte de domingo, maior do que o amor de mãe. Provavelmente o amor mais importante é o amor dos pais pelos seus filhos. A Bíblia utiliza a imagem do relacionamento entre pais e filhos para ilustrar a extraordinária compaixão de Deus pelos seres humanos, destacando que a sua compaixão ultrapassa até mesmo a mais profunda e bela expressão humana dessa emoção. Abra sua Bíblia e vamos ler em Salmos 103 e o verso 13. Salmo 103 e o verso 13. Aqui diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deus se compadece dos seus filhos. Deus se compadece dos seus filhos. E também lemos em Isaías 49 e o verso 15. Leia comigo. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele e do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Às vezes ouvimos histórias de mães que se esquecem dos seus filhos, que os abandonam, mas Deus está dizendo, mesmo que uma mãe consiga se esquecer do seu filho, Deus, não se esquecerá de você. Ainda convido você para ler Jeremias, capítulo 31,
Jeremias capítulo 31, vamos ver o verso 20. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente, por isso se comovem por ele as minhas entranhas, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Se comovem por ele as minhas entranhas. O que essas imagens bíblicas transmitem para você sobre a natureza e a profundidade da compaixão de Deus? Deus se relaciona conosco como seus filhos amados, cuidando de nós com o mesmo amor que pais têm por seus filhos. No entanto, ainda que uma mãe se esqueça do seu bebê que ainda mama ou não tenha compaixão do filho que gerou, Deus jamais se esquecerá dos seus filhos. Essa é a afirmação de Isaías 49:15. A palavra hebraica usada nesses e em outros textos bíblicos é Ra'an, que geralmente é traduzida como compaixão ou misericórdia e descreve o amor generoso e compassivo de Deus. Ela provavelmente tem origem no termo hebraico para útero, que é re'em. Assim, a compaixão de Deus pode ser comparada ao profundo amor materno que nasce do íntimo. Na verdade, é infinitamente maior do que qualquer compaixão humana, incluindo a da mãe por seu filho recém-nascido. Deus descreve o povo da aliança como o meu filho querido e o filho das minhas delícias, apesar das suas muitas rebeliões. Deus declara: o meu coração se comove por ele e dele certamente me compadecerei, Jeremias 31:20. O termo traduzido como me compadecerei dele refere-se à compaixão divina. A expressão o meu coração se comove pode ser traduzida literalmente como minhas entranhas rugem. Essa descrição vem de uma linguagem enraizada profundamente nas entranhas da emoção divina, retratando a profundidade do amor de Deus por seu povo. Apesar da infidelidade do povo, Deus concede sua compaixão além de todas as expectativas. Meu querido irmão, querida irmã, a compaixão de Deus é semelhante à de um pai ou uma mãe amorosos. Você que é pai, você que é mãe, você sabe que você dá a vida pelos filhos. A atenção, o esforço, a energia de você como pai, como mãe, está focada nos filhos, no bem-estar dos filhos. É confortante saber que Deus nos ama da mesma maneira como nós amamos os nossos filhos? Sim, mas é muito mais confortante saber que Deus nos ama com um amor muito mais perfeito do que o nosso amor humano pelos nossos filhos. Alguns podem ter dificuldades para entender o amor de Deus devido a não terem bons pais aqui na terra. Mas, meus queridos, mesmo que você não tenha tido bons pais aqui na terra, entenda que o Pai Celestial é perfeito. Perfeito em amor, grande em compaixão e misericórdia por você. Relacione-se com Deus como seu Pai. Peça a Ele tudo o que você precisar. Abra o seu coração ao Pai Celestial e deixe que Ele derrame sobre você o amor puro e verdadeiro dEle, as emoções puras e verdadeiras que vêm do coração de Deus. Regozije-se no amor de Deus. Deus é amor. Aleluia. Na parte de segunda-feira, amor angustiante. Amor se angustia. Quando você vê um filho, uma filha passando por necessidade ou enfermos, você se angustia. O amor de Deus também se angustia por você. O livro de Oséias escancara a incalculável profundeza do amor de Deus por seu povo. Ele ordenou ao profeta Oséias dizendo: vá e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Isto está em Oséias 1, verso 2. Posteriormente, o capítulo 11 de Oséias retrata o relacionamento de Deus com seu povo, utilizando a metáfora de um pai amoroso em relação ao seu filho. Leia comigo agora Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11, vamos ver então os versos 1 até o verso 9. Quando Israel era menino,
Eu o amei e do Egito chamei ao meu filho. Esta profecia aqui de Oséias 11:1 se aplica a Jesus. É uma profecia messiânica. Do Egito chamei ao meu filho. E o verso 2: Mas, como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Está falando da apostasia do povo de Deus. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas. Veja as expressões de compaixão, de amor, de emoções que estão aqui em Oséias 11, verso 4. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento. E agora o verso 9. Não executarei o furor da minha ira. Aqui Deus está falando de emoções, furor da minha ira. Não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Meu querido irmão, aqui nós vemos o amor de Deus por seu povo, comparado ao afetuoso cuidado de um pai por seu filho. As Escrituras usam imagens poderosas como ensinar uma criança a andar, carregar o filho nos braços, curar e prover sustento, demonstrando o cuidado terno e amoroso de Deus por seu povo. Essas imagens de um pai, de uma mãe cuidando do filho, carregando o filho nos braços, essas imagens são usadas por Deus para expressar, para revelar o amor de Deus por você, meu querido irmão. Sinta-se amado por Deus. Não desconfie deste amor. Deus carregou seu povo como um pai carrega o próprio filho. Deuteronômio 1:31. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Isaías 63, verso 9. Em contraste com a fidelidade inabalável de Deus, seu povo se mostrou repetidamente infiel, acabando por afastar o Senhor e trazer juízo sobre si mesmo, entristecendo a Deus profundamente. Deus é compassivo, mas sua compaixão nunca deixa de lado a sua justiça. O amor e a justiça andam juntos. Você por acaso já ficou tão aflito alguma vez que o seu estômago embrulhou? Essa é a ilustração usada para descrever a intensidade das emoções de Deus em relação ao seu povo. A imagem do coração se contorcendo e da compaixão despertada é uma expressão idiomática que reflete emoções profundas, tanto de Deus quanto dos seres humanos. A imagem da compaixão despertada ocorre, por exemplo, na história das duas mulheres, duas mães, que se apresentaram a Salomão, ambas afirmando serem a mãe do bebê. Quando o rei ordenou que a criança fosse dividida ao meio, sem a intenção real de fazê-lo, essa imagem descreve a emoção da mãe verdadeira. Porque a mãe verdadeira, quando Salomão sugeriu que dividisse a criança ao meio, a mãe verdadeira disse: não faça isso, então deixe esta criança com ela. A mãe verdadeira sentiu emoção, se contorceu em suas entranhas. Um amor que se angustia. Assim é o amor de Deus por você. Nenhum amor terreno pode ser comparado ao amor dos pais, mas o amor de Deus é superior e é mais profundo, mais amplo do que o amor dos pais. Isso nos ajuda a entender o amor de Deus. Assim como Enoque começou a entender melhor o amor de Deus depois que Enoque se tornou pai, assim também você e eu, pais, nós podemos entender melhor o amor de Deus, porque nós sentimos pelos nossos filhos um profundo amor e nos angustiamos quando eles estão enfermos. Nós nos sentimos angustiados quando eles estão passando por necessidade. Assim, o amor de Deus é um amor angustiante, mas é um amor perfeito. É um amor que não abandona. É um amor que nos ama como se você fosse o único para ser amado neste mundo. Alegre-se.
Regozije-se no amor de Deus. Aleluia. Na parte de terça-feira, a compaixão de Jesus. Jesus era cheio de compaixão quando ele olhava para os sofredores, para a multidão que o seguia, para uma mãe que estava enterrando seu filho. Ele sentia compaixão, ele se comovia, assim como aconteceu diante do túmulo de Lázaro. Quando ele olhou para o túmulo de Lázaro e ele viu tantas pessoas chorando, a Bíblia diz que Jesus também chorou. Jesus era cheio de compaixão. No Novo Testamento, o mesmo tipo de imagem encontrado no Antigo Testamento é utilizado para representar a compaixão de Deus. Paulo se refere ao Senhor como o Pai das misericórdias e o Deus da consolação. Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Isto está em 2 Coríntios 1:3. E também em Efésios capítulo 2, verso 4, diz que Deus é rico em misericórdia. Aleluia! Ele é o Pai das misericórdias e redime os seres humanos por causa do grande amor com que nos amou. Nas parábolas contadas por Jesus, ele usou expressões de profunda emoção e comovente expressão para descrever a compaixão do Pai. Por exemplo, em Mateus capítulo 18, verso 27, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 18 e o verso 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Este senhor que perdoou a dívida representa Deus. E aqui diz que ele foi movido de íntima compaixão. Você pode ler também em Lucas capítulo 10 e o verso 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Este bom samaritano que estendeu a mão para o homem que foi ferido e foi espancado, ele representa Jesus. Jesus é o bom samaritano. E aqui diz que ele, olhando para o enfermo, para aquele que tinha sido assaltado, moveu-se de íntima compaixão. É Jesus que se move de íntima compaixão por você, meu querido irmão. E lemos também em Lucas capítulo 15, e o verso 20. Leia comigo. E levantando-se foi para o seu pai. Aqui está falando da história do filho pródigo, que voltou para casa, para os braços do pai, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. O pai que estava sempre olhando para a estrada, para ver se um dia o filho iria voltar para casa, ele reconheceu o filho à distância. E aqui diz, o pai se moveu de íntima compaixão. O pai representa Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, a Bíblia faz de tudo para convencer você do amor e da misericórdia, da compaixão do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, do nosso Jesus amado. Levantando-se foi para seu pai, quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Esta história está repleta de emoções santas, profundas. Quando você abraça e beija alguém, isto é emoção. Quando você se comove por alguém, isto é emoção. Deus é retratado no Antigo e no Novo Testamento como um Deus que tem emoções. Por isso nós fomos criados à imagem e à semelhança dele. Por isso também fomos criados como seres emocionais, racionais e emocionais. Portanto, meu querido irmão, a mesma linguagem que descreve a compaixão divina no Antigo Testamento e no Novo Testamento é utilizada nos evangelhos de modo mais específico para representar as ações compassivas de Jesus diante dos sofredores. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 9 e o verso 36. Leia comigo, verso 35 e 36. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Por que Jesus vivia curando as enfermidades do povo? Porque ele sentia compaixão dos enfermos. É isto que Jesus Cristo faz.
Ele sente compaixão de você quando você está sofrendo, quando está sentindo dores. Ele é um Deus que tem compaixão. Verso 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Eu me regozijo e me sinto confortado com a imagem de um Jesus que me ama e que tem compaixão de mim. Abra também a Bíblia em Mateus 14:14. E Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Ele não despedia a multidão com fome porque tinha compaixão. Ele curava as enfermidades das pessoas porque ele tinha compaixão. Esses versos que falam da compaixão nos confortam. Podemos ler também Marcos capítulo 1 e o verso 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Bendito seja Deus, um Deus de emoções, de compaixão, de amor, de misericórdia. Leia ainda Marcos capítulo 6 e o verso 34. Aqui diz: e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E também leia Lucas capítulo 7 e o verso 13. Lucas capítulo 7 e o verso 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Isso aconteceu quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus não conseguia ver uma viúva chorando, triste, sem se compadecer. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso traz para você e para mim conforto. Conforto porque é este Jesus que se compadece de mim, entende que eu sou fraco, entende que eu sou carente, entende que eu sou dependente da sua misericórdia. Leia também Mateus 23 e o verso 37. Esse texto também nos fala muito da bondade e da compaixão de Deus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Estas palavras de Mateus 23, verso 37, foram ditas com lágrimas, uma voz embargada, porque Jesus Cristo amava Jerusalém, o povo escolhido, e o povo escolhido estava rejeitando o Messias. E Jesus Cristo, olhando com os olhos da fé, ele viu que aquela cidade ficaria deserta. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Ele estava vendo a destruição no ano 70. Por isso ele, com voz embargada, com lágrimas nos olhos, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar-te, como a galinha ajunta os seus pintainhos. Meu querido irmão, esse é o amor de Deus, é a compaixão de Jesus Cristo. Nos evangelhos, repetidas vezes, é dito que Cristo era movido pela compaixão diante das pessoas que enfrentavam aflições e necessidades. E ele não apenas sentia compaixão, mas também atendia às necessidades das pessoas. Além disso, Jesus também lamentava por seu povo. Imaginamos as lágrimas em seus olhos enquanto ele olhava para a cidade de Jerusalém e dizia: quantas vezes quis eu reunir os seus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Mateus 23, 37. Aqui vemos que o lamento de Cristo está intimamente relacionado ao que é descrito a respeito de Deus no Antigo Testamento. Em Mateus 23, 37, muitos autores veem uma referência à imagem de Deuteronômio 32, 11, onde Deus é comparado a uma ave que paira sobre os seus filhotes, protegendo-os e cuidando deles. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 32, verso 11. Leia comigo Deuteronômio 32, vamos ler o verso 10 e 11. Achou na terra do deserto, está falando de Israel,
e, num ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Essa é uma expressão de amor, de bondade, de emoção. Guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Está aqui usando a imagem de uma águia que se move sobre os seus filhotes, estendendo sobre eles as suas asas, cuidando deles. Isto foi usado para representar o amor de Deus. Não há como duvidar deste amor, meu querido irmão. O maior exemplo da compaixão de Deus é Jesus, que foi dado para a raça humana. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O maior exemplo da compaixão de Deus é Jesus, que se entregou por nós. No entanto, Cristo não é apenas a imagem perfeita de Deus, mas também é o modelo perfeito da humanidade. Como imitar a vida de Cristo? Olhando para Jesus Cristo, mantendo os olhos fixos neste modelo que é Jesus, sendo batizados pelo Espírito Santo. Jesus Cristo derrama o Espírito Santo sobre você. Derrama sobre você o amor e você se torna uma pessoa amável, cheia de compaixão, compaixão por aqueles que erram, compaixão por aqueles que ofendem você. Como imitar a vida de Cristo? Mantendo-se ligado a Jesus Cristo diariamente, dependente de Jesus Cristo, recebendo através do Espírito Santo a mente de Cristo, você vai refletir o mesmo amor, a mesma compaixão. Aleluia! Um Deus ciumento? Será que Deus tem ciúmes? A expressão Deus compassivo vem de El Raum, Deuteronômio 4:31, em que El significa Deus e Raum está ligado à palavra que significa compaixão. No entanto, o Senhor é chamado não apenas de Deus de compaixão, mas também um Deus zeloso, ou mais literalmente um Deus ciumento. Em hebraico é Elcana. O Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor e Deus zeloso, Elcana. Essa é a expressão em hebraico. Isso está em Deuteronômio 4:24. Paulo diz que o amor não arde em ciúmes. Isto está em 1 Coríntios 13:4. Se o amor não arde em ciúmes, como então o Senhor pode ser ciumento? Vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e o verso 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e o verso 2. Leia comigo. Porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus. Zeloso é o mesmo que ciumento. Paulo está dizendo que ele, como apóstolo, aquele que plantou a igreja de Corinto, ele amava esta igreja e tinha ciúmes desta igreja. Ciúmes porque não queria dividir os irmãos, membros da igreja de Corinto, não queria dividi-los com Satanás. Imagine só se um marido vai ficar contente quando vê a sua esposa olhando para um outro homem. Queridos, quem ama sente um ciúme puro. Você quer preservar aquilo que você ama? É esse o tipo de ciúmes que Paulo está descrevendo aqui em 2 Coríntios 11:2, porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus. Com zelo de Deus, ou seja, assim como Deus tem ciúme do seu amor, Deus não quer repartir você com Satanás, Deus não aceita metade do seu coração, você não pode servir a Deus pela metade. Deus diz, se me buscardes de todo o coração, me achareis. Deus aceita quando a sua entrega é inteira, completa. Se me buscardes de todo o coração. Deus não aceita um coração dividido. Por quê? Deus é ciumento do seu amor. Ele deu tudo o que ele tinha por você. O melhor que ele tinha no céu. O filho unigênito. Ele deu para morrer por você. Ele também exige tudo de você. Um amor inteiro. Um coração inteiro.
Portanto, aqui quando Paulo diz em 2 Coríntios 11:2, porque estou zeloso de vós, estou ciumento de vós, com o zelo de Deus, assim como Deus sente ciúme de você, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Paulo está falando que ele está preparando a igreja de Corinto para a salvação, para o céu, e não quer que esta igreja se enamore de Satanás. É esse tipo de ciúme que é edificante, que é o ciúme de Deus por você. Meu querido irmão, o ciúme de Deus não pode ser mal interpretado. Quando afirmamos que um parceiro, seja um marido ou uma esposa, são ciumentos, isso não é elogio. O termo ciúme tem sentido negativo. No entanto, na Bíblia, o ciúme divino não é associado a algo negativo, mas é o zelo justo de um marido amoroso que busca fidelidade e um relacionamento exclusivo com a sua esposa. É mais do que correto Deus querer um relacionamento puro com você. Por quê? Ele deu a vida do Filho unigênito para salvar você. E Ele não quer dividir as suas afeições com Satanás, de forma alguma. O ciúme divino é exclusivamente e sempre justo, podendo ser entendido como o amor apaixonado de Deus por você. A paixão de Deus por seu povo decorre do seu profundo amor por ele. O Senhor deseja um relacionamento exclusivo com o seu povo. Somente Deus deve ser nosso Deus. No entanto, o Senhor é descrito como um cônjuge que foi desprezado, cujo amor não está sendo correspondido. É assim que nós vemos em Oséias, capítulo 1 até o capítulo 3. Assim, o ciúme ou o zelo de Deus sempre é justificado, pois é uma reação à infidelidade e à iniquidade das pessoas. O ciúme ou amor apaixonado de Deus não possui nenhuma das conotações negativas do ciúme humano. Nunca se trata de inveja, mas sempre da paixão justa e apropriada de Deus por um relacionamento exclusivo com o seu povo e para o bem do seu povo. Meu querido irmão, Deus tem o direito de ser ciumento do seu amor. Ele quer que você o ame de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. O nosso amor para com Deus não pode ser dividido com Satanás. Deus não fez nenhuma reserva. Ele deu tudo. Ele se entregou na cruz por você e para você. E qual é a nossa resposta para este grande amor de Deus? É também nos entregarmos a Deus. Entregarmos a Ele o nosso coração completo e deixarmos que Ele se assente no trono do nosso coração, controle e seja soberano na nossa vida. Aleluia! Na parte de quinta-feira, compassivo e apaixonado. Assim é o nosso Deus, compassivo e apaixonado por você. Deus é compassivo e apaixonado, e essas emoções divinas são exemplificadas de forma suprema em Jesus Cristo. Deus se compadece de nós. Isaías 63 e o verso 9. Abra sua Bíblia. Isaías 63 e o verso 9. Aqui diz assim: em toda angústia deles foi ele angustiado. Veja que Deus não é frio, insensível. Aqui diz, em toda angústia deles foi ele angustiado. Ou seja, Deus se angustiou ao ver a angústia do seu povo. E o anjo da sua face os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Deus nos toma nos braços como um pai pega nos braços uma criancinha e a conduz, como um pai que cuida da criança que está aprendendo a andar. Assim Deus cuida de você também. Abra a Bíblia também em Hebreus capítulo 4 e o verso 15. Leia comigo, Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Aleluia! Aqui está dizendo que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Aqui diz, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado.
em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13 e os versos 4 a 8 descreve o verdadeiro amor. E quando descreve aqui o verdadeiro amor, fala que o verdadeiro amor não arde em ciúmes no sentido negativo, mas o verdadeiro amor tem ciúmes, porque você não quer dividir a pessoa amada com um outro parceiro. Meu querido irmão, é assim que Deus age. Deus entregou o seu Filho para morrer por você, para que você seja propriedade de Deus. E Satanás não tem nenhum direito sobre você. A Bíblia diz que é adultério quando nós começamos a flertar com Satanás, a dividir nossas afeições com Satanás. E Deus não aceita isso. Deus quer a fidelidade de uma esposa para o marido, simboliza a fidelidade do povo de Deus para com Deus. O amor de Deus por você e por mim, ele é puro e verdadeiro. Leia comigo 1 Coríntios 13, versos 4 em diante. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor não se porta com indecência, o amor não busca os seus interesses, o amor não se irrita, o amor não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor nunca falha. Veja, esse é o amor de Deus por você. Você pode se sentir alegre, feliz, porque o amor que Deus tem por você nunca falha. Mas ele espera ser correspondido. Ele quer ser correspondido. Buscamos nos relacionar com pessoas que possuam o amor descrito em 1 Coríntios 13, versos 4 a 8. Mas com que frequência nos esforçamos para nos tornar esse tipo de pessoa para os outros? A verdade é que não conseguimos por nós mesmos ter essas qualidades do amor divino. Só podemos vivenciar esse amor como fruto do Espírito Santo habitando em nós. Devemos louvar ao Senhor porque o Espírito Santo derrama o amor de Deus no seu coração, no coração daqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Diante disso, devemos nos perguntar, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, como podemos, na prática, responder e refletir o amor divino, que é profundamente emocional e também racional, mas sempre perfeitamente justo e racional? Primeiro, como é que nós podemos ter o amor de Deus no nosso coração? Primeiro, a única resposta adequada é adorar o Deus que é amor. Em segundo lugar, devemos responder ao amor de Deus expressando compaixão e amor benevolente pelos outros de forma ativa. Não devemos apenas buscar conforto em nossa fé cristã, mas também sermos motivados a consolar os outros. Em terceiro lugar, devemos reconhecer que não temos o poder de transformar nosso coração. Somente Deus pode fazê-lo. E é Deus que vai derramar este amor puro e verdadeiro sobre você. O Espírito Santo que em você habita traz para você o amor de Deus, que é puro, que é profundo. Devemos, portanto, pedir a Deus que nos dê um novo coração, repleto do amor puro e purificador para com Ele e para com os outros, que exalta o que é bom e remove toda a sujeira que há dentro de nós. Que esta seja a sua e a minha oração. E o Senhor faça com que cresça o amor de um para com os outros e para com todos, a fim de que o nosso coração seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus Pai. Eu quero que você leia comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 3, e os versos 12 e 13. Abra sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, e vamos ler então o verso 12 e 13. E o Senhor vos aumente e faça abundar em amor uns para com os outros. Esta deve ser nossa oração. Que o Senhor faça crescer em mim e em você e abundar em nós o amor de uns para com os outros e para com todos, para confortar os nossos corações, para que sejamos irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo
com todos os seus santos. Essa oração mencionada aqui por Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, e os versos 12 e 13, deve ser a nossa oração. Que Deus faça crescer o amor dentro de nós, de uns para com os outros, para que também confortemos os nossos corações, os que têm intuição da sua profunda pobreza espiritual. Aqueles que veem que em si mesmos nada possuem de bom, encontrarão justiça e força olhando para Jesus. Nós sabemos que somos pecadores, frágeis, cheios de defeitos. E é assim que, reconhecendo nossa pobreza espiritual, nós vamos olhar para Jesus, aquele que é perfeito em amor. Ele nos sugere que troquemos nossa pobreza pelas riquezas da sua graça. Aleluia! Não somos dignos do amor de Deus, mas Cristo, nossa segurança, é digno e completamente capaz de salvar todos os que recorrem a Ele. Qualquer que tenha sido nossa vida no passado, por mais desanimadoras que sejam as circunstâncias presentes, se formos a Jesus, exatamente como somos, fracos, incapazes, desesperançados, nosso compassivo Salvador dará todos os passos necessários ao nosso encontro e em torno de nós lançará os braços de amor e as vestes da sua justiça. Ele nos apresenta ao Pai, trajados nas vestes brancas do seu próprio caráter. Aleluia! Ele roga a Deus em nosso favor, dizendo: eu tomei o lugar do pecador. Não olhe para este filho desgarrado, mas para mim. Quando Satanás intervém em altos brados contra nós, acusando-nos de pecado e reivindicando-nos como presa sua, o sangue de Jesus Cristo intercede com maior poder. Jesus Cristo levanta as mãos e mostra para o Pai dizendo: meu sangue, Pai, meu sangue, eu derramei o meu sangue por eles. Eles são meus, eu os comprei com o meu sangue. Eles aceitaram o meu sangue derramado na cruz para expiação dos pecados deles. Meu querido irmão, minha querida irmã, é este Jesus Cristo de compaixão, é este Jesus Cristo de misericórdia, é este Jesus Cristo que nos perdoa, é este Jesus Cristo, nosso Salvador e irmão mais velho. Ele é o nosso mediador no céu, é Ele que nos defende, é Ele que nos representa. Por isso, se regozije em Jesus Cristo, Deus compassivo, Deus perdoador, Deus que é ciumento do seu amor, não quer dividir as suas afeições com Satanás, não. Ele merece o nosso amor, Ele deu a vida por você. Ele também merece o nosso amor. Amor com amor se paga. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu irmão, minha irmã. Que Deus coloque este amor puro e verdadeiro no seu coração. Porque o Espírito Santo em nós habita. E por isso somos participantes da natureza divina. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado por esse amor. Obrigado por essa compaixão. Obrigado porque o Senhor tem ciúmes do nosso amor, porque o Senhor deu tudo por nós. Derrama o teu Santo Espírito sobre nós, enche-nos do teu amor e perdoa as nossas fragilidades, nossos pecados, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu querido irmão e irmã, a paz de Jesus. Amém.